Oi, meus amores, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre o item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos. E esse item eu achei ele muito interessante, porque eu já ouvi alguns comentários desse tipo, que a gente tem que tomar cuidado com esses negócios assim de espiritismo, de outras vidas, outros mundos, porque pode enlouquecer uma pessoa. Isso daí não é coisa de gente muito normal, não. Pois é, na época de Kardec também tinha essa dúvida. Na época dele, tinha pessoas que suspeitavam de que esses conhecimentos da doutrina poderiam levar os outros à loucura. O que é interessante é que, só para a gente entender o entorno, né? Porque Kardec vai falar sobre essas objeções no item 15. Mas é interessante a gente entender que algumas pessoas portadoras de mediunidade mais ostensiva que a gente fala, ou seja, que são aquelas que conseguem perceber um pouco mais o que está acontecendo nesses outros planos, ouvir espíritos, ver espíritos, falar com espíritos, ou até mesmo sentir coisas diferentes dependendo do lugar onde eles estejam, porque os médiuns eles têm um pouco dessa capacidade de absorver um pouquinho o que a gente chama de ambiência daquele lugar. Então vamos dizer assim, se é um lugar onde está carregado de vibrações muito dolorosas, vamos dizer assim, situações ou lugares onde aconteceram crimes, situações muito violentas, isso de alguma forma deixa aquele ambiente impregnado. E esses médios podem perceber isso. Só que na época em que não se tinha claramente esse conhecimento, acreditavam-se, por causa das situações de alguns médiuns que começavam a tomar contato, mas de forma muito superficial com isso tudo, e se deixavam desequilibrar, existia a ideia de que quem mexe com o espiritismo pode ficar louco. A gente ouve falar às vezes de pessoas que são tidas como dementadas, como loucas, como atormentadas, que acabam procurando o espiritismo. E isso porque alguns casos de mediunidade desequilibrada, acompanhado ou precedido, ou vamos dizer assim, tudo no mesmo pacote, né, acompanhado de casos de obsessão, podem dar a impressão de casos de loucura. Ah, Rogério, como é que a gente sabe disso? Descartando todas as possibilidades médicas. Os exames são necessários, não significa que se a pessoa está apresentando algum tipo de distúrbio que eu já vou identificar aquilo como sendo mediunidade desequilibrada e vou deixar de lado o tratamento. Não, não é assim que as coisas acontecem. Existem casos que a gente consegue chegar nesse ponto de entendimento, de que tem mais a ver com mediunidade do que com desequilíbrios ou distúrbios psiquiátricos, psicológicos ou o que quer que seja nesse sentido. A questão que tem é que, da mesma forma que Kardec já mencionou lá atrás, da necessidade da gente se dedicar ao estudo da doutrina, é através do estudo sério da mediunidade que os médiuns vão conseguir perceber, porque isso é um exercício que o médium tem que fazer, o médium vai conseguir perceber o que realmente pode ser vindo de um outro espírito ou até que ponto que não pode ser alguma fragilidade física que esteja acontecendo. Por que a gente está falando isso? Porque Kardec, no item 15, ele vai começar recordando que o nosso corpo, estou traduzindo, tá? Que o nosso corpo é uma máquina. Se eu, por exemplo, faço um trabalho que usa muito as mãos e eu não tomo cuidado com o repouso necessário, pode ser que depois de um certo tempo as minhas mãos comecem a adoecer, a fragilizar, pelo uso contínuo daquela máquina, daquela musculatura. E de certa forma ele lembra, porque a ideia é essa, que da mesma forma que em trabalhos braçais físicos mais pesados o corpo pode se debilitar, em trabalhos intelectuais muito constantes, sem pausa para o repouso, o cérebro também pode começar a apresentar falhas. Então, quando as pessoas vão questionar, né, de que o estudo da doutrina pode provocar loucura naqueles que buscam esse tipo de entendimento, Kardec vai fazer esse tipo de análise conduzindo para a realidade de que, na verdade, qualquer trabalho intelectual muito constante, sem as pausas necessárias de repouso de que o corpo necessita,
podem ocasionar falhas na nossa máquina, no nosso corpo. E exatamente por causa disso, ele vai falar que, nesse sentido, o espiritismo não tem privilégio nenhum, no sentido de que não é só o espiritismo que vai provocar essas fragilidades, essas deficiências. Ao mesmo tempo, e se tratando, né, dessa questão da loucura, Kardec vai comentar que existem outras situações que podem provocar a loucura e a gente não se dá muitas vezes conta disso. E é interessante que uma das coisas que ele vai chamar a atenção já naquela época são para os estados emocionais ou para os problemas que acontecem na vida. Ele vai falar das decepções, dos infortúnios, das afeições contrariadas. O que são as afeições contrariadas? Eu não tenho aquilo que eu quero, eu não estou com a pessoa que eu quero estar, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter, e como que isso vai fragilizando intimamente a gente. É interessante a gente lembrar que naquela época não existiam os termos todos, né, os termos científicos certinhos que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quando ele fala de loucura, naquela época, por exemplo, transtorno de ansiedade era considerado como sendo um determinado tipo de loucura. Depressão era um certo tipo de loucura. Diversos problemas que hoje a psicologia estuda e ajuda a gente, né, a lidar com essas fragilidades que nós trazemos em si, porque faz parte da condição humana. Na época, qualquer desequilíbriozinho a mais era entendido como sendo uma possibilidade de loucura. E ao trazer essas questões, né, ele fala que, na verdade, a possibilidade dos seres humanos terem contato com as realidades do espírito, na verdade, podem até auxiliar na cura desses processos, na medida em que a doutrina dos espíritos ajuda-nos a entender quem nós somos, ajuda-nos a pensar em por que eu estou sofrendo isso ou aquilo, o que pode ter acontecido na minha existência, quais são as tendências que eu trago em mim que mostram que talvez eu precisa refazer algum caminho, rever alguma parte da minha vida, reestruturar alguma coisa que esteja falha. E por fim, dentro desse mesmo quadro, ainda tratando da loucura, ele vai falar que uma coisa que é muito séria, né, e que pode provocar a loucura, como já provocou em várias pessoas, é o medo. E principalmente o medo, ele vai tratar disso no último parágrafo desse item, né? O medo do diabo. E ele vai chamar atenção para quantas pessoas não se desequilibraram diante do medo dessa figura que na verdade não existe. E o Espiritismo traz informações muito claras sobre esse assunto. Existem espíritos que são muito desequilibrados e muito inferiores? Existem. Mas eles não são detentores do mal eterno. Eles não são superiores aos espíritos bons, aos espíritos elevados. E nesse sentido, quando a gente vai analisar esse conjunto de coisas, a doutrina, na verdade, ela pode ajudar a sanar, a curar possíveis quadros de loucura que hoje a gente tem toda uma série de nomenclatura diferente para entendê-los. É complexo, mas ajuda a gente a rever uma série de conceitos. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida que não tiver ficado, qualquer coisa que não tenha ficado bem entendida, coloca aqui pra gente, a gente volta e comenta com mais clareza, tá bom? Um beijo grande para vocês.